Jesus Cristo. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, por mais uma aula da Escola Bíblica. Louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado por este domingo. Oh, Deus querido, te pedimos a Tua graça, a Tua unção. Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua palavra. Precisamos ouvir mais a Tua palavra, Senhor. Nos enche com a Tua palavra e nos enche com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos auxilia essa manhã, nos socorre. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos guarde em Ti. Amém, Senhor. Obrigado. Eu estava fazendo oração já de máscara. Eu ia pregar de máscara aqui. É o hábito. Irmãos, então, vamos sem delongas, né? Vamos retomar onde a gente parou aqui. Retomando aqui do verso, vamos pegar aqui a partir do verso 15, né? Que a gente tinha parado no 14. Pode sentar, irmão, fica à vontade. Fica tranquilo aí, pode sentar. Romanos 9, então, o verso 13, né? Só para a gente retomar o contexto ali. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Né? Nós falamos que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, não simplesmente porque Deus escolheu Jacó, né, e aborreceu Esaú por simples capricho, né? Embora ele fale aqui, né, que ele conhecia Jacó e Esaú desde o ventre da mãe, né? Mas porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabia que Jacó iria receber a fé e Esaú iria, vamos dizer assim, fazer caso da fé. E depois nós falamos isso na aula passada, lemos lá em Malaquias, em Gênesis, mostrando isso, né, que o apóstolo Paulo estava citando Malaquias ali, né, dizendo a postura do povo de Israel, né, que Israel duvidou até do amor de Deus e por isso Deus o trata como Esaú, né, nós falamos isso. Mostramos isso em Malaquias. E por que eu falei tudo isso? Porque justamente mostrando que o contexto aqui, né, que o apóstolo Paulo está ensinando, não é aquela predestinação calvinista, não é aquela ideia de que Deus escolhe um e aborrece o outro e simplesmente por puro capricho, né? Que Deus fala assim, eu gosto desse, mas desse eu não gosto e pronto. E é assim, acabou e não conteste. Não é isso. O que Deus vai falar aqui, até no próprio conteúdo ali, nós vamos ler à frente, a modo como Deus salva. Né? Que Deus escolheu salvar o homem pela fé. E que a eleição, ela foi pela fé e não porque Israel vinha da descendência de Abraão. É isso que ele está falando. Olha, homem, quem és tu quem é você para julgar a Deus? Quem é você para dizer como Deus deve fazer? Entende? É esse o sentido. Né? Porque é tão claro isso que se a gente ler no final desse capítulo, olha só, vamos ler o último versículo. Os dois últimos versículos, só para a gente não perder o capítulo, tá? Não perder a ideia do capítulo. Você vê como ele vai concluir esse capítulo aqui, ó. Verso 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. É importante dizer isso, porque muitos estudiosos sérios, irmãos que se debruçaram muito nas Escrituras, eles não acusam, mas dizem, né, que Paulo tinha uma mania de fazer uma digressão. Né? O que é uma digressão?
ele fugir do tema. Ele está falando de uma coisa, ele está falando de justificação pela fé, aí de repente ele começa a falar de Israel. Aí de repente ele começa a falar de predestinação ou de eleição. Entende? Até os próprios calvinistas dizem isso. Né? Que ele estava falando aqui de uma coisa, de repente ele entrou no assunto eleição. Né? Que o que eles entendem como eleição é aquela dupla predestinação que a gente já falou. Mas não é isso. Não é isso, ele não mudou o assunto, o foco é justificação pela fé, ele apenas está mostrando como se dá isso, como se deu isso no Antigo Testamento, né? Que Deus sempre quis salvar pela fé, sempre quis salvar, desde Adão, Deus quis salvar pela fé, né? Como a gente já falou em outras vezes, né? Quando o Senhor dá uma pele de animal para cobrir Adão, já está mostrando a justificação pela fé ali, muito tempo já. Desde o início. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando. Tendo esse entendimento e não fugindo do assunto, como às vezes nos dá vontade de fugir, se a gente não entender o Antigo Testamento, se a gente não buscar lá as referências, a gente tem uma tendência natural a fugir do texto, a fugir do contexto, aliás. Verso 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte onde ele vai falar de Oséias, tá? Ele vai falar de Oséias, que chamarei meu povo quem não era povo. Que é exatamente a mesma ideia, ele está dizendo assim, olha, eu quero salvar os gentios. O que vocês, Israel, têm a ver com isso? Entende? Compreende a ideia? Eu quero salvar os gentios. E a mesma coisa ele vai falar para nós lá na frente, em Romanos 11, ele falou, viu, igreja, eu tenho Israel também. Eu não esqueci de Israel. Não vai se envaidecendo não, que eu não esqueci de Israel. E se eu quiser salvar Israel? O que você tem com isso? Compreende a ideia? É a mesma ideia. Por isso que ele fala, compadecer-me de quem quiser compadecer. Eu quero salvar Israel e você tem com isso. Eu quero salvar os gentios, o que você tem com isso? Né? Se eu estou dizendo que eles são filhos de Abraão, ainda que não tenham nascido da carne de Abraão. Entende? Porque essa era uma luta no primeiro século. Inclusive uma luta que o próprio apóstolo Pedro enfrentou. Naquele episódio do lençol, né? Que ele tem a visão do lençol que desce com os animais lá impuros, né? Tal, chamados de animais imundos. Ele falou, Pedro, mata e come. Ele falou, não, Senhor. O Pedro era tão ousado que ele falava não para o Senhor, né? Ele falou, não, Senhor, eu nunca na minha vida entrou na minha boca carne imunda. E Pedro entendeu, depois de ter visto 3 vezes descendo no lençol, ele entendeu que se tratava dos gentios. E logo depois ele é chamado para ir, o Senhor o impele a ir para a casa de Cornélio, e lá os gentios recebem o Espírito. Ele estava falando, você vê como Deus atropelou o discurso de Pedro e desceu o Espírito antes dele terminar. Justamente mostrando mesmo para Pedro. Falou, olha Pedro, eu quero salvar os gentios. O que você tem com isso? Entende? Essa soberania de Deus é nesse sentido. Né? A eleição é no sentido de Israel e os gentios, que ambos são eleitos para fazer parte do mesmo corpo. Verso 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, de novo, não é por obras. Ou seja, não é o fato de você correr, ou você querer no sentido de você se esforçar, de você... Não é por obras, esse é o contexto. Pois o que diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Tá, agora nós estamos aqui no sentido de que o Faraó, nós sabemos, lendo lá o Êxodo, que a palavra diz que Faraó foi endurecido. Né? Mas por que Deus permitiu ou até mesmo endureceu o Faraó, como sugere o texto aqui? Por quê? Para mostrar nele a sua grandeza, ou seja, para que o plano de Deus se cumprisse. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Deus rejeitou o Faraó e pronto, acabou, simplesmente ele quis rejeitar o Faraó? Não, o Faraó foi advertido. Mas Deus utilizou a rebelião de Faraó para cumprir o plano dele.
É isso que fala que... Ô, irmão, graças a Pai, Deus abençoe. Bom dia. É isso que quer dizer quando fala que Deus endurece, que Deus endurece, que Deus tem vasos de ira, vasos de honra e vasos de ira, né? Que Deus destinou os vasos vai falar aqui, os vasos de ira para perdição, né? Porque mesmo os vasos de ira, quem que são os vasos de ira? Aqueles que rejeitaram a fé, né? Aqueles que nós lemos lá no capítulo 1, capítulo 2 de Romanos. Aqueles que rejeitaram a fé são vasos para a ira, são vasos destinados para a ira. Não porque Deus simplesmente decretou que eles têm que ir para a ira, não. É porque Deus vê utilidade neles até nisso, até o fato de eles serem condenados tem a sua utilidade, porque o Senhor vai ser glorificado no seu juízo, né? Então, e quando existem vasos de desonra, existem vasos de honra. E quando você olha para um e você olha para outro, você vê o trabalhar de Deus. Então, aqueles vasos de ira, eles se tornam inexcusáveis, eles se tornam indesculpáveis, né? Então, quer dizer, Deus vai glorificar esses e vai mostrar por que Ele vai glorificar esses. Porque esses foram desonrados, mas esses aqui negaram a si mesmos, esses aqui seguiram, creram no Filho de Deus. Entende? Então, tem uma utilidade para Deus. Mesmo aqueles que o rejeitam, que são desobedientes, que são irreverentes, eles têm a sua utilidade. E Deus vai utilizá-los. Entende? O próprio diabo tem a sua utilidade, né? O diabo acha que está fazendo uma anarquia, mas no fim das contas ele vai descobrir que ele sempre, de alguma maneira, foi útil para Deus, no plano de Deus. Sempre foi útil. É isso que ele está falando de Faraó aqui. Então, e também claramente vai dizer aqui, quando a gente olhar lá em Romanos, no capítulo 11, verso 25, ele diz que Israel foi endurecida, que Israel rejeitou o Senhor, então por isso ela foi endurecida. Tá vendo? Então ele endurece quem ele quer, mas não foi de graça, porque Israel rejeitou o Senhor, né? Mas no plano de Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o fim muito antes do princípio, né? O Senhor já conhece todas as coisas desde antes da fundação do mundo, né? No plano dele, maravilhoso e perfeito, ele já preveu que esse endurecimento de Israel viria a palavra aos gentios, que os gentios seriam alcançados por esse endurecimento de Israel. É disso que ele está falando o tempo todo, tá? Logo, pois, o 18, né? Logo, pois, descompadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Ou seja, ele usa o jeito que ele quiser os vasos dele, irmãos. Ele usa o jeito que ele quiser. Né? A destinação que ele vai dar para os vasos, isso é juízo de Deus. Compete a Deus decidir, né? Quem vai ser condenado e quem não vai ser condenado. Isso é juízo de Deus, né? E o que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Ou seja, pela lei, pecou, morte, não é assim que fala? Só que Deus suportou. Só que daí eles continuaram pecando, e sempre assim, irmãos. Até eu coloquei uma observação aí no texto. Sempre o filho da escrava vai perseguir o filho da livre. Entende? Sempre vai haver essa perseguição. Então, se nós, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, né, se não me engano, aquele que quiser viver piamente em Cristo, padecerá perseguições. Ou seja, você quer viver piamente no sentido de reverência a Deus, você quer viver entregue a Cristo plenamente, então fatalmente você vai sofrer perseguições.
Sejam elas contra a sua própria vida, sejam elas veladas, sejam elas no trabalho, de qualquer maneira você pode sofrer perseguições, retaliações, enfim, né? Sofrer com isso, por seguir a Cristo. Por quê? Porque o filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre. Entendeu? Existe um espírito contra o Senhor, em oposição ao Senhor, é o espírito do maligno, é o espírito do anticristo. Esse espírito está atuando nos filhos da desobediência, contra nós. Isso é fato, irmãos. Então o que Deus está falando quando Ele suportou os filhos da ira? Ele está dizendo, olha, eu poderia ter julgado já no início, ter acabado com tudo, como Ele fez lá, né, no dilúvio, né, Não, mas Ele está suportando os filhos da ira. Ele está dizendo que Ele está suportando os filhos da ira, mas não é de graça que Ele está suportando os filhos da perdição. Ó, Ele vai falar para quê também, ó. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Tá vendo? É aquilo que a gente falou. Ele vai mostrar a glória de um, mostrando a rejeição do outro. A rejeição por causa da sua iniquidade, por causa da sua irreverência. Para que para glória já dantes preparou, e as quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tá vendo o assunto? Judeus e gentios. Tá vendo? Ele anunciou lá antes, lá para Abraão, muito antes ele já vem anunciando que ele iria fazer isso, que ele iria chamar um povo para o seu nome, né? Que ele iria achar um lugar para ali habitar o seu nome, né? Que é o Monte Moriá, né? Que é a sombra da Nova Jerusalém, né? Que ele já vinha anunciando desde os profetas também que não seria só os judeus, mas que também chamaria dentre as nações os gentios, né? É isso que ele está falando aqui. Olha lá, o 25 vai corroborar isso. Ó. Como também diz em Oséias: chamei meu povo a quem não era meu povo, amada a quem não era amada. Esse versículo de Oséias, no verso 25, ele é Oséias 2, 23, tá? Só para os irmãos saberem a referência. Paulo está citando Oséias 2, 23. E se você ler o contexto de Oséias ali, para você entender esse texto, né, você vai ver justamente isso. Né, que Deus esparramaria Israel, né, que Deus esparramaria por causa da desobediência. Né, isso aconteceu no cativeiro da Babilônia e depois aconteceu também depois do ano 70, né, quando o templo foi destruído, quando Jerusalém foi destruída. Os judeus foram esparramados pela face da terra, como se estivesse semeando os judeus, e junto com os judeus também a igreja também foi semeada, né? Porque foi através da perseguição é que a igreja se esparramou pelo mundo antigo, né? E o evangelho hoje chegou até nós, né? Justamente para chamar das nações o seu povo, né? E aquilo que ele preparou antes é aquilo que ele vinha falando no filho dele. Quem está no filho está no herdeiro e não nos herdeiros, está no herdeiro, ou seja, tem as promessas, né? Que ele preparou de antemão. 25 de novo. Como diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. 26. Isso sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí será chamado filhos de Deus. Filhos do Deus vivo, aliás. Amém. Glória a Deus. Legítimos filhos de Deus. 27. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse remanescente aqui é o quê? É os que entram pela fé. É o assunto, irmão. Não podemos fugir do assunto, né? Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, se não fosse por causa da promessa lá do descendente que foi feito a Abraão,
Israel toda teria se perdido já no caminho todo. Entende? Mas por causa de Jesus, por que Deus suportou Israel? Mesmo naquela desobediência? Porque o Senhor preparou uma nação para que dessa nação viesse o Messias. Não é assim que Jesus falou? A salvação vem dos judeus. Mas por quê? Porque os judeus são diferentes? Não. É porque o Senhor Jesus veio por meio desse caminho, por essa nação. Entende? A linhagem de Jesus precisava vir por ali no plano de Deus. Entende? Por isso que Deus suportou Israel. Mesmo em muitos momentos de desobediência e não compreendendo as coisas que Deus estava fazendo, não entenderam, não compreenderam o dia da visitação do Senhor, né? Que os magos vieram do Oriente e compreenderam, olhando as estrelas, olha só, sem olhar as Escrituras, né? Pelo menos nos dá a entender isso. Verso 30. Que diremos, pois, os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Está vendo o assunto? Como muitos explicam isso? Falam, Paulo foi lá, deu uma volta no mundo e depois voltou na justificação pela fé. Não é isso, ele não saiu da justificação pela fé em nenhum momento. Compreende? É simples até o texto, não é? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém. Olha só. Ele está dizendo assim, ele fala assim, todo aquele que crer nela. Não está falando assim, todo aquele que for eleito, todo aquele que, né, for predestinado. Não, todo aquele que crer nela. Você pode colocar aqui Faraó, você pode colocar Caim, você pode colocar Judas até. Se Judas tivesse crido, se Caim tivesse crido, se Faraó tivesse crido, né? Muitos acreditam até que Nabucodonosor se converteu, né? Eu particularmente até acredito, porque pelas frases que ele fala depois, né? Que ele declara a glória de Deus, né? O rei Ciro, talvez, né? O Senhor fala assim, Ciro, meu servo. Né? E mesmo se não tivesse convertido, ainda seria servo, porque estava servindo aos planos do Senhor naquele momento. Né? Eu acho muito interessante isso, irmãos. Olhando assim o trato de Deus com as nações, nós vamos ver muito o trato de Deus com Israel, nos capítulos 9, 10 e 11. Mas se você olhar também o trato de Deus com as nações que subjugaram Israel, você vê que Deus fala assim, olha, vocês desobedeceram, então agora eu vou mandar a Babilônia aí. Vocês desobedeceram, agora vai a Síria. Vocês desobedeceram? E assim, né? E Deus vai dando aqueles decretos e vai usando aqueles homens, aqueles reis ímpios contra Israel. Só que depois vem o juízo contra aquelas nações também. Você fala assim, poxa, mas aquela nação não estava a serviço de Deus? Deus não tinha decretado para aquela nação fazer aquilo? Sim, mas tinha um tempo e elas tinham que também aprender, receber Israel naquele contexto e aprender do Senhor, e também se converter, e também se arrepender. Só que elas também foram teimosas, e também foram desobedientes, e foram irreverentes, e não deram glória a Deus, e também por isso veio juízo também. Né? Por exemplo, é muito bonita aquela passagem onde o próprio Daniel, né, ele mostra para o rei Ciro, falou, olha Ciro, cumpriu-se o tempo aqui, agora está na hora de você liberar o povo de Israel para voltar para a terra. E daí ele mostra lá em Isaías, lá, né, fala assim, olha como profetizou Isaías aqui, ó, Ciro aqui, tá vendo? Ó? Tá o seu nome aqui, Ciro, meu servo. Aí Ciro olhou e ficou admirado, até achou que poderia ter uma adulteração ali no texto, falou, não, isso aqui está escrito há muito tempo. Muito antes de você nascer já está escrito isso aqui. Aí Ciro ficou admirado e falou, então tá bom. Então... E liberou o povo para ir embora. Para começar a voltar, né? Não totalmente, mas começar a voltar a reedificar os muros, a reedificar a cidade, reedificar o templo, o altar, o templo. Tá vendo? Mas outros reis endureceram. Né? Se você ler o capítulo,
O Salmo número 2 é muito interessante. Né? Que ele fala, o Salmo número 2 fala assim, né? As nações se rebelando contra o Senhor, as nações sabem que o Senhor ainda está no controle de tudo, sempre esteve. Né? Ela fala assim, sacudamos as nossas algemas, né, do Senhor. Né? Os reis falam, né, sacudamos as nossas algemas. Ou seja, nós queremos ser desobedientes, nós queremos ser irreverentes diante de Deus. Né? Nós queremos seguir o nosso próprio caminho. O Senhor fala, não, vocês estão aqui para me obedecer. Né? Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que todas as autoridades estão debaixo do Senhor. Elas são ministros do Senhor. Né? E se elas não cumprirem o que o Senhor determina, elas vão um dia dar conta disso. Né? Amém. Deixa eu só ver o horário aqui. Eu dei uma acelerada para a gente conseguir concluir o capítulo, mas acho que até acelerei um pouquinho demais. Porque o assunto, na verdade, é bem extenso, sabe? Deixa eu ver se eu faço umas observações aqui. Tem algumas observações aqui que eu acho importante. Deixa eu ver aqui. É só voltando naquele assunto do endurecimento, né? Até para deixar como uma referência gravada no vídeo aí. Nós temos Romanos 11 e 15 também vai falar sobre o endurecimento, né? Que depois nós vamos ver nas próximas aulas. Isaías 6, o verso 9 a 10, né? Também vai nos explicar o que é o endurecimento. E Hebreus, o capítulo 3, quase inteiro, né? Hebreus de 7 a 19, vai nos mostrar bem com clareza. Nós até vimos, acho que na quarta-feira, né? Um pouco sobre isso. Sobre o que é o endurecimento à luz das Escrituras, né? Por que vem o endurecimento? Né? O endurecimento não é simplesmente um capricho de Deus. Né? Jesus deixou muito bem claro ali naquelas parábolas também, né, que ele fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Né? Depois ele vai naquela parábola lá das bodas, né, que o Senhor chama, o rei chama para as bodas os seus servos do reino, né, os mais nobres, e vai no caminho chamando, e eles vão desdenhando de Deus, ou seja, fazendo caso de Deus. Fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho meus animais ali para dar comida, eu tenho não sei o quê, né? E vão desdenhando de Deus, né? Desdenhando do Filho de Deus, aliás, né? do casamento do Filho de Deus. Aí falou, bom, então se vocês não querem, então eu vou fazer o seguinte, então você chama aqueles que ninguém dá nada, chama, né, os doentes, as pessoas à margem do caminho, os pobres, os inválidos, chama esses. Né? E a minha mesa vai estar cheia. E o Senhor enche a mesa dele com aquelas pessoas que ninguém dava nada. Esses que ninguém dava nada, irmãos, somos nós. Aqueles que não eram minha amada, aqueles que não eram povo, agora serão chamados povo de Deus. Aqueles que não eram amada, agora são amada do Senhor. Tá vendo? Somos nós. Olha o plano, olha a mente de Deus. Paulo, quando vai concluir esses 3 capítulos, irmãos, que ele está falando de Israel, gentios, mostrando como se dá isso, essa relação. Né? Como o plano de Deus já previa tudo isso, como Deus já ensaiou tudo na mente dele. Deixou tudo preparadinho, irmãos. Depois que ele vai concluir isso, e mostrando depois que Deus tem um plano sim para Israel, Deus não se esqueceu de Israel. Né? No Romanos 11 nós vamos ver isso, que é maravilhoso. E daí ele fala assim, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor para entender isso? Para olhar isso lá desde o Antigo Testamento e compreender essa maravilha. Esse louvor que Paulo escreve ali, que é escrito e a gente até canta hoje em vários louvores lindos, maravilhosos, né? É a admiração de Paulo de ver esse plano glorioso do Senhor. Tanto da justificação pela fé, quanto o trato de Deus com as nações, o trato de Deus com Israel. Né? Como Deus arquitetou tudo isso. De uma maneira, né, que não tem nada de humano isso, irmãos. Isso é na mente de Deus. Né? Que obra maravilhosa. O capítulo 11 de Romanos eu fico assim maravilhado, assim, sabe? Maravilhado. E, infelizmente,
A igreja, já falei isso para os irmãos, né? A igreja perdeu isso ao longo dos séculos. Né? Por exemplo, a reforma trouxe uma das grandes contribuições da reforma foi restaurar essa verdade que a igreja foi perdendo ao longo dos séculos, da justificação pela fé. Né? Isso foi, na minha opinião, né, duas grandes contribuições da reforma foram justificação pela fé e a Bíblia aberta, né? A tradução da Bíblia para outros idiomas, né? O povo, bom dia, graças e paz, irmão. O povo voltando a ler a Bíblia. Isso foi uma das grandes contribuições. Mas não podemos esquecer também que Martinho Lutero, ele era antissemita. Jamais Martinho Lutero olharia para esses 3 capítulos aqui e falaria o que eu estou falando agora. Né? Porque na cabeça deles é assim, Deus se esqueceu de Israel e pronto, e acabou. Né? Deus condenou Israel e pronto, acabou. Meu. Israel esqueceu de Israel, pronto. Mas não é isso que nós vamos ler aqui. Não é isso. E glória a Deus por isso. Como nós temos um Deus misericordioso, compassivo, né? Que pensa muito superior que a gente, irmão. Muito além. Né? A teologia de Deus é muito mais alta que a nossa, irmão. Muito mais alta. Glória a Deus por isso. Né? Aliás, o próprio termo teologia, eu particularmente acho até um absurdo, né? Eu não acho absurdo a teologia em si, né? O estudo em si, mas o termo teologia é até uma pretensão muito alta do homem, né? Teologia significa estudo de Deus. Olha que absurdo, né? Quem que vai esquadrinhar, né? Quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? Quem somos nós para esquadrinhar o nosso Deus a ponto de explicarmos plenamente, falar, olha, Deus é assim, Deus é assado. Não, quem somos nós, irmãos? Né? Quem somos nós? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Agora vemos em parte. Mas um dia nós veremos como somos conhecidos, nós olharemos para Ele como somos conhecidos. Né? Mas ainda não chegou esse dia. Então vão ter coisas que nós ainda não entendemos, irmãos. Tem coisas que nós ainda não entendemos. Isso é um fato, irmão. Né? E a nossa fé, glória a Deus que a nossa fé não depende disso. Né? Justamente viver pela fé, justamente é você andar muitas vezes sem enxergar o chão na frente. Você está andando, não na loucura, você está crendo, você está vendo pela fé, os olhos da fé, mas não com os olhos humanos. Você está vendo que Deus já preparou um caminho, ainda que você veja um monte de mato fechado, mas você sabe que ali tem o caminho, o Senhor já preparou esse caminho. E que quando você der o primeiro passo, vai estar aberto. Como? Não sei, é pela fé. O justo viverá pela fé. Né? Glória a Deus. Amados, eu vou encerrar essa aula agora. Né? Acho que já está. Conseguimos concluir o capítulo 9. Eu estava até com medo de não conseguir concluir hoje. Né? E daí, aula que vem, nós começamos capítulo 10.